Olá a todos, meu nome é Marcos Melo, sou fisioterapeuta. Tá? Vamos falar hoje sobre hernia de disco, né? Essa lesão que amedronta muito a população e que até muitos fisioterapeutas temem devido a um mau prognóstico, uma má evolução. A gente vai entender o que é, quais são os quadros. Nesse post a gente vai falar de uma coisa mais importante que é a hernia de disco. E eu vou dividir esse tema em alguns posts, porque senão vai ficar muito longo. Espero que você acompanhe todos eles e no final a gente entrar com um pensamento melhor terapeuticamente para os nossos pacientes, beleza? Então, só para começar, uma estatística, uma numérica aí para vocês, é que segundo o IBGE, 5,4 milhões de brasileiros eles apresentam hernia de disco diagnosticado, né? Imagina quantos pacientes que não têm acesso a um bom médico, a um bom sistema de saúde ou até uma imagem, fazer uma ressonância para ter certeza desse quadro, né? Então a gente sabe que esse número que é diagnosticado, a gente pode entender que ele pode ter umas 3 ou 4 vezes maior esse número acontecendo aí, ok? Existem 4 fases principais, né, de lesão do disco. Tá? Eu falaria que são 5 estados, mas 4 fases de lesão. Primeiro estado, que seria o estado normal, o disco está aqui, está bem, está preservado, está funcionando, não tem nada. Aí a gente entra com as 4 fases lesionais. Tá? Que o primeiro é o abalamento discal, né? A gente vai visualizar, eu vou explicar um pouquinho mais. A protusão discal, progredindo, uma hernia de disco, que quase todo mundo, o abalamento e a protusão já é classificado como uma hernia, virou um apelido, né, qualquer lesão no disco é chamada de hernia de disco. E o sequestro discal seria o quadro mais grave dessas lesões de disco. Okay? Então aqui a gente tem uma imagem do disco normal dentro do seu padrão, né? Isso aqui é uma vértebra, para quem não está lembrado aí, ou quem nunca visualizou, os pacientes que estão visualizando aqui não por uma visão técnica de fisioterapeuta, mas para entender melhor a sua lesão. Isso aqui é uma vértebra, isso aqui é um disco amortecedor, né? Abaulamento seria que quando existe uma perda de forma, né, o disco está começando a ter rupturas nos seus anéis cartilaginosos. O núcleo ele é rodeado por vários anéis de cartilagem, de fibras, né, de colágeno, e conforme vai alterando essa nutrição, essa qualidade nutricional, por instabilidade segmentar, por movimentos repetitivos, que a gente vai ver daqui a pouco a principal causa disso, ele vai perdendo sua forma e a pressão vai fazendo com que o núcleo vá se deslocando e rompendo esses anéis cartilaginosos de dentro para fora. Tá? Aqui a gente tem uma protusão discal, o abalamento cresceu um pouco mais, tem mais rupturas de anéis cartilaginosos, o que separa o abalamento da protusão. A protusão já começa a ter um toque neural, já começa a ter radiculopatia, já começa a apresentar sintomatologias neurológicas do paciente esporádicas, ok? Quadros, o paciente sentiu, mas hoje não está, então já está mostrando aí que apresenta algum quadro neurológico. Quando a gente faz algum teste, pode apresentar irradiações, ok? A hernia de disco, né, já há um comprometimento neurológico importante e já deixa de ser esporádico, né, já é contínuo. Parece que eu tenho uma dor irradiada pela minha perna que não cessa por nada. Isso aqui é que é um quadro de desespero. Por quê? Quando o paciente estava nesses 2 quadros anteriores, ele apresentava uma dor e ele tomava lá o remédio dele, recomendado pelo médico, pelo ortopedista, pelo neuro, e ele melhorava a dor. Só que ele não tratou a causa, ele está só se medicando para diminuir a dor. Então o problema continua sendo agravado. E o que vai acontecer?
Se ele não der sorte, cair na mão de uma terapia, né, ele vai apresentar uma herniação. E agora o que acontece é que, como existe um toque medular, um toque neural, o nervo não está conseguindo deslizar, ele ainda é comprimido, esse paciente não importa mais o que ele faça sozinho, que a dor não passa. E aí esse que é o problema, porque o prognóstico de uma hérnia de disco é muito ruim comparado a uma protusão ou abalamento, que o tratamento fisioterápico tem grandes resultados aqui. Beleza, mas herniou, isso aqui vai ficar para sempre? Isso depende muito do sistema corporal de cada indivíduo, né? Proporcionalmente, mas cada indivíduo vai ter sua individualidade corporal, ok? Proporcionalmente, a hérnia de disco, ela tende a regredir e ser reabsorvida, principalmente abaixo dos 35 anos, ok? A gente vai vendo uma dificuldade do corpo absorver a herniação com mais idade. Só que qual é o grande fator? Que o fator causador tem que sumir, porque senão ao invés de absorver a hérnia de disco, ela vai aumentar. A gente vai ver isso daqui a pouco, qual é o vilão disso tudo, ok? E aqui o sequestro é quando o núcleo, né, o núcleo pulposo, seria a parte mais de absorção, né, do amortecedor da coluna, ele é sequestrado, ele dá um nome sequestro total, ele sai realmente do disco, então você vai ter uma perda, uma diminuição de espaço, uma desidratação. Muitas vezes esse paciente ele vai passar por uma cirurgia, sim, ok? Vai ser importante uma cirurgia. Esse, por exemplo, é um quadro de um sequestro, tá? Depois eu boto essa imagem no post, talvez não fique muito bem na câmera, tá? Onde a gente vê um comprometimento medular muito grande. O sequestro foi do núcleo e está tamponando completamente o sistema neural do paciente, do medular dele, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Aqui é uma ressonância, tá? Corte transversal em cima do segmento lesional. Aqui está o disco, está escuro, não é isso que eu quero ver não. Aqui estão as facetas, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção é nessa zona aqui, ó. Tá? Aqui tem o processo espinhoso, tá? Vindo aqui para trás, e em volta é músculo. Só que o que acontece? Aqui a gente está visualizando uma ressonância que eu estou vendo principalmente gordura, tá? Estou observando uma imagem T1 vendo gordura. E o que eu deveria ver era essa coloração aqui, ó, dos músculos mais para um cinza intermediário, não escuro nem claro. Só que olha a quantidade de tecido branco que eu estou vendo aqui dentro. Isso me demonstra que os músculos que são os músculos pré-vertebrais, paravertebrais, né, incluindo o principal deles, o multífido, que é um músculo estabilizador da coluna, está hipoativo, tá? Eles não estão funcionais. Comparativamente falando, em carne, né, vermelha, em consumo, seria um gado de confinamento, por exemplo, ele dá uma carne muito mais macia do que um gado de pasto. Por quê? Porque o gado de confinamento fica em repouso absoluto. E o que isso causa? Mais infiltrados gordurosos dentro do músculo. E é exatamente isso que está acontecendo com esse indivíduo aqui. Isso não é um achado que comumente os médicos de imagem vão colocar no laudo, porque isso não preocupa eles, mas aos terapeutas preocupam muito. Tá? Por que um disco começa a perder sua forma? Porque ele está sendo agredido. Por que ele está sendo agredido? Porque existe sobre aquela região uma hipermobilidade e uma falta de estabilidade sobre aquela região. Tá, e quem faz essa estabilidade? Quem controla essa hipermobilidade? A musculatura paravertebral, principalmente a musculatura de multífido, tá? E os músculos estabilizadores da coluna, que a gente vai falar em transverso, períneo e multífido, são os músculos principais estudados pela estabilização segmentar vertebral, tá? Que deveriam ser músculos que
devem estar totalmente saudáveis. Então, num primeiro momento, o que eu penso? Pô, a hernia de disco, na verdade, é uma consequência de uma fraqueza desses músculos, então eu preciso fortalecer, correto? Não, essa é uma outra ideia que se vendia há um tempo atrás, que todo problema que eu tenho no corpo eu devo fortalecer. Fortalece. Estou com dor na coluna, fortalece a coluna. Estou com dor no joelho, fortalece o quadríceps. Não, isso é uma visão antiga, né? Que a gente tem que saber ativar essa musculatura, ok? A gente vai fazer depois um outro post mostrando como faz isso, e logicamente algumas das técnicas a gente precisa tocar no paciente e tudo mais, então eu posso dar várias dicas por aqui, mas a gente vai ter um curso só para lesões de coluna no Pilates, tá? Então quem tiver maior interesse sobre isso, a gente vai trabalhar no Pilates só sobre essa região, sobre cadeias musculares, sobre desvios e tudo mais, ok? Então, o que eu devo fazer, Marco, com uma lesão na coluna, uma hernia de disco diagnosticada, o que eu devo fazer? Primeiro, procurar um profissional qualificado para atender sua coluna, para atender você como um todo. Primeiro ponto, trabalhar a musculatura profunda, acordar essa musculatura profunda. Essa musculatura ela deveria funcionar instintivamente, né? Ela deveria estar automatizada, mas não está. Cerca de 80% dos nossos clientes, nossos lombálgicos, da população, na verdade, lombálgico cerebral no dia, apresenta uma instabilidade profunda, né? Então a gente precisa aprender a ativar essa musculatura profunda. Ser mais ativo globalmente, então vai botar seu tênis e vai para a rua, vai fazer um treinamento funcional, vai fazer um pilates, vai fazer um RPG, vai fazer alguma coisa, mas seja mais ativo, ok? Reorganizar o corpo, o que é isso? Assim como realinhar o corpo, dar uma geral nele, né? Ver o quanto você está hipomóvel, ver o quanto você está hipofuncional, o que você conseguia, o que é interessante quando eu mostro alguns exercícios para meus pacientes, eles chegam para mim e falam: nossa, eu fazia muito isso quando eu era criança. Pô, mas agora você é adulto, você deveria ser muito mais fácil, porque agora você tem uma massa muscular muito maior. Aí eles relatam: mas é porque eu tenho medo e tive que trabalhar. Então, se eu tenho um corpo adulto mais forte que uma criança, tudo que uma criança faz, eu posso fazer também. Mas, logicamente, quando eu pego um paciente que está muito desorganizado e desalinhado, eu preciso trabalhar isso de forma progressiva para que ele volte a ter um corpo livre, né? Reorganizar a mente, essa é uma vilã muito grande. Muitos pacientes vêm com aqueles mitos que eu falei no post anterior, né? Eu tenho dor, o médico falou que eu não posso fazer flexão de tronco, ou então se eu faço isso eu sinto muita dor, eu não posso fazer nada. Eles vêm com muitas verdades presas na cabeça, e isso é um bloqueio muito grande para a gente, e é um trabalho que a gente tem que fazer também junto com nossos pacientes, motivá-los, entrar com informações positivas, trabalhar a verbalização legal do paciente, elogiar, aprender a trabalhar melhor a mente do paciente, não somente o corpo, ser amigo dele, não ser um vilão para os nossos pacientes. E atividades prazerosas, isso é importantíssimo, né? Procure alguma coisa que te dê prazer, tá? Juntar isso tudo aqui a uma palavra seguinte: seja prazeroso. Porque tudo que é prazeroso, que você busca um porquê, que você faz e teu corpo te recompensa, você fez um exercício físico e depois você se sentiu bem com aquilo, dá continuidade, tá? O corpo ele tende muito a boicotar novas coisas, principalmente quanto mais velho a gente mais bloqueio o nosso corpo tende a nossa mente tende a criar para evitar que a gente descubra novas coisas. Então, sai da cama, tá? Vai buscar novas experiências, porque